Ambiente extremamente complexo porque passa a sociedade brasileira, um ambiente em que o cerceamento aos direitos de toda a ordem, trabalhistas, direitos sociais, direitos conquistados a duras penas durante uma boa fase da luta pela democracia contra a ditadura militar nesse país. Tem gente muito jovem que inclusive, por não ter vivenciado aquilo que nós, mais antigos, de 70 ou 71 ou mais, sabem muito bem o que significou viver num período em que o direito de falar, o direito de se organizar, o direito de clamar por liberdade foi tirado de vários, e não foram poucos aqueles que perderam a sua própria vida em defesa da liberdade e da democracia. Essa atividade de hoje, ela tem como finalidade não só imaginamos poder organizar daqui para frente de maneira rotineira esse tipo de atividade, quer dizer, no mínimo uma vez por ano, para que a gente possa incentivar as pessoas que lutam em defesa dos direitos, mas ela tem como finalidade dar eco às homenagens a trabalhadores do campo do direito, sujeitos e operadores de direito, advogados da cidade, que se destacaram no último período na defesa dos direitos humanos, direitos sociais e na luta contra as opressões. As indicações para essas homenagens não foram do mandato, foram indicações feitas pela Associação Fluminense de Advogados Trabalhistas, a AFAT, através da comissão AFAT Jovem. O Marlon ainda é jovem para ficar na frente dessa comissão, um dia ele vai deixar de ser, pela FAT Jovem, e da OAB Niterói, através da Comissão de Políticas Públicas e Controle Social, coordenada pelo companheiro Fernando Tinoco. É evidente que isso tem um simbolismo em relação ao tempo que nós estamos vivendo muito grande. É muito complicado assistirmos o que está acontecendo, assistimos o que aconteceu durante toda a pandemia, assistimos e testemunhamos a quantidade enorme de pessoas que perderam a vida, amigos de todos nós. Não tem ninguém nesse plenário, a não ser que seja uma raríssima exceção, que não tenha perdido um parente ou algum amigo próximo durante essa pandemia. Por quê? Num país em que os principais e mais importantes planos de imunização conhecidos no mundo inteiro, sequer superados pelo National Health Service do Reino Unido, que é o Programa Nacional de Saúde do Reino Unido, nem tem no Reino Unido um programa de imunização tão competente quanto o Brasil. E essa prática dos trabalhadores na área de saúde, que podiam muito bem dar conta da defesa, né, diante de uma crise sanitária, da defesa da vida das pessoas, sequer isso foi negado por uma prática e uma política até hoje resistente de negação da própria pandemia e negação da própria crise sanitária. Então, lutar por direitos da cidadania, direitos básicos da população, tem na OAB e nas comissões da OAB um papel importantíssimo. Se nós não gritarmos, se nós não tivermos como vocalizar as lutas encaminhadas pelos advogados, nós não temos como prosseguir na defesa de uma democracia tão ameaçada recentemente. Eu sei que tem determinadas discussões no campo do direito com os meus amigos advogados que nem sempre são unânimes, nem sempre tem unanimidade, mas eu participei da Constituinte de 86. Eu era, naquela ocasião, filiado ao PT. E eu sei toda a luta que o PT teve naquela Constituinte para fortalecer o que hoje veio a ser o Ministério Público, por exemplo. Com quem nós temos divergência, com quem nós temos convergência, mas que são um instrumento vital na defesa da democracia, concordemos ou não com ações pontuais daqui e da acolá. E é muito duro verificar que, depois de um certo tempo, o próprio partido que tanto lutou pelo fortalecimento andou com iniciativas de enfraquecimento, assim como tem várias tentativas de enfraquecimento da própria prática do direito atualmente no Brasil. Então, o simbolismo dessa solenidade de hoje está aí, na necessidade de permanente luta
em defesa da democracia e defesa de direitos. E tem, não é, a OAB não é a única, mas a OAB exerce um papel importante na defesa desses direitos. Compõe a mesa agora? Posso chamar ou eu passo direto? Então, eu gostaria de compor a mesa chamando o presidente da OAB Seção Niterói, ainda é a maior subseção do Brasil, Cláudio Viana. Gostaria de convidar Cristina Targino, presidente da Associação Fluminense de Advogados Trabalhistas. Alguém monitora a chegada da Cristina aqui, porque é traiçoeira essa escada. Alguns vereadores que até merecem cair, não caem. Os que não merecem, às vezes, até tropeçam e caem. É traiçoeira, você não tem ideia. Marlon, por favor. Já anunciado como coordenador, presidente da FAT Jovem, e o advogado Fernando Tinoco, que é presidente da comissão importante nesse conjunto de lutas, em conjunto com a direção maior da OAB Niterói. Queria anunciar a presença de Ralph Andrade, tesoureiro. Cadê o Ralph? Está ali. Tesoureiro da OAB Niterói. Tínhamos a expectativa de que o Paulo Cavalcante, deve ter tido atividades que o impediram de estar aqui, o Paulo Cavalcante, que é do Instituto dos Advogados Brasileiros. Então, nós vamos iniciar, sem mais delonga, as intervenções nesse dia de homenagem. Eu vou passar, então, para o Marlon, nos ajuda nisso? Então, nós vamos passar para os membros da mesa fazerem intervenções que digam respeito diretamente ao papel da OAB e de vocês, advogados, nessa luta que é de todos nós. Então, vou passar aqui para Cristina. Boa noite a todos. É uma honra poder estar aqui e participar dessa solenidade, dessa cerimônia. É um momento que nos faz refletir, sobre toda a trajetória daquilo que alguns aqui vivenciaram, outros vivenciaram em razão de familiares, de parentes e amigos. Eu nasci um ano antes de ser decretada a ditadura. Eu sou de dezembro de 63, na noite de Natal de 63 eu nasci. E logo em seguida veio a ditadura. Então, e na minha família, eu já narrei algumas lives, já falei alguns pontos. Eu tinha tanto militares, irmãos do meu pai, e a minha tia, irmã de meu pai, era comunista. Trabalhava no jornal comunista, era jornalista, e minha mãe, inclusive, trabalhou nesse jornal. Não sofreu nada. A minha tia realmente foi perseguida e tudo, e nada de mal aconteceu a ela nessa época, mas ela não esconde aqui, ela veio morar em Niterói, enfim, aquelas coisas que a gente sabe que aconteceu. E tudo isso, cada vez que se toca nesse assunto, da ditadura, das perseguições, é uma coisa que me toca, mesmo não tendo tido uma situação tão ruim na minha família, mas eu vi os dois lados. Eu vi aquele que combatia e aquele que era obrigado a combater, aquele que defendia o sistema naquele momento, mesmo não concordando, e tinha aqueles outros que combatiam o sistema e estava vulnerável a toda circunstância. E assim a gente veio galgando, como advogados hoje, nessa luta, como você teve o privilégio de estar na Constituinte. Para mim foi uma grande honra, eu fazia faculdade nessa época, foi uma grande vitória para nós. E toda essa trajetória de luta em busca da democracia. Eu fui aluna do Colégio Pedro II, que é um dos colégios que mais foram combativos, como movimento estudantil. Então,
eu tenho essa veia forte em razão da gente lutar pelos direitos sociais, lutar pelo que é correto, o que é justo, o que possa efetivamente abraçar toda uma sociedade. Não diz respeito ao que beneficia a mim ou a quem está perto de mim. Beneficia a todos. Então, a gente luta na AFAT pela advocacia trabalhista, a gente luta na AFAT pelos direitos sociais, pelo direito de qualquer pessoa a ingressar na justiça, buscando seus direitos que foram lesados. Por mais que tentem destruir a justiça do trabalho, por mais que tentem falar mal da justiça do trabalho, dizer que a justiça do trabalho só serve para complicar as negociações entre patrão e empregado, é uma grande falácia. Por quê? 90%, se não for mais, das ações que tramitam na justiça do trabalho diz respeito a verbas trabalhistas, verbas rescisórias. Ou seja, você trabalhou, você deu o seu suor, e chega na hora de ser mandado embora, o patrão chega e fala para você, ó, vai para a justiça procurar seus direitos. E não paga nada. Seria muito bom a gente estar na justiça do trabalho defendendo teses, defendendo dissídios de garantias, de outras coisas, em benefício do trabalhador, negociando o que fosse bom para todo mundo, tanto para o empregador, né, que tem uma carga realmente tributária muito grande, mas não lesar o direito, ou não lesar de não pagar direitos mínimos. Porque fazer economia em quem ganha salário mínimo, gente, é um absurdo. Então, assim, a maior parte, realmente, das ações que tramitam na Justiça do Trabalho, para aqueles que não sabem, diz respeito a verbas rescisórias. As pessoas trabalharam, foram mandadas embora e não receberam. Não levantaram o seu fundo de garantia, não receberam aviso prévio, não receberam as verbas básicas. Ninguém está questionando fatores mais profundos. Então, esse é o movimento da ação, das ações na Justiça do Trabalho. Então, a AFAT, ela surgiu em 68, no auge da ditadura, para lutar não só pelos direitos sociais daquela época e perseguição dos advogados que compunham a sociedade, que lutavam pelo bem comum, mas justamente em valorizar essa justiça especializada que vem lutando, que é tão jovem, ela é jovem, gente. Ela surgiu depois de Getúlio. E hoje, com todo esse trabalho, com tudo que a gente vem lutando, hoje continuamos ainda brigando, discutindo e tentando não permitir que aconteça esse sucateamento, essa perda de direitos tão suados que nós conquistamos desde a Constituinte, que já vem conquistando desde então, mas que com a Constituição Cidadã foi a melhor coisa que nós conseguimos lutar por um país democrático. Então, estar aqui hoje, para mim, é uma honra. Vocês não têm noção da emoção que eu sinto. Obrigada. Mas é para se emocionar mesmo. Eu, inclusive, sou obrigado, por um dever de justiça, dar o meu testemunho do quanto é importante a atual gestão da OAB no encaminhamento, na discussão e na cobrança de questões que são importantíssimas para a sociedade. Eu fui sindicalista das telecomunicações na Embratel, fui militante de sindicatos de engenheiros, do clube de engenharia, e você não tem ideia de, enquanto engenheiro, me irritou o papel da engenharia durante o processo da Lava Jato. Porque se tem alguma razão de ser da gente ir para a academia, ir para a universidade e aprender, estudar direito, estudar engenharia, estudar medicina, que não seja para dar aplicação ao nosso conhecimento para servir melhor a sociedade. E é inadmissível que entidades representativas de quem estudou e de quem domina o saber específico em cada área se calem
diante de determinadas situações. Então, a OAB Niterói, se precisar criticar a Câmara de Vereadores pela sua omissão em temas, se precisar questionar e criticar o prefeito, o governador, tem que fazer, porque esse é o papel das entidades. As entidades que representam a sociedade civil precisam encarar como importante esse papel. Eu queria publicamente declarar a minha satisfação pela gestão e por tudo, pelas comissões criadas e pelo envolvimento da OAB Niterói em todas as causas da sociedade. E queria passar a palavra agora para o presidente da OAB Subseção Niterói, Cláudio Viana. Boa noite. Deixa eu ligar aqui. Boa noite a todos. Meu querido vereador Paulo Eduardo, que hoje nos recebe nessa sessão de grande importância para a advocacia niteroense. Doutora Cristina Targino, presidente da nossa querida e amada AFAT, meu amigo Fernando Tinoco, meu amigo Marlon. Saúdo, então, os componentes dessa mesa. Gostaria também de saudar os conselheiros da Seccional do Rio de Janeiro, Dr. Roberto de Andrade, Dr. Aderson, pessoas na qual saúdo todos os advogados presentes, e também saudar a doutora Tânia, e saudando a doutora Tânia, eu também faço uma saudação a todas as advogadas presentes nessa sessão. Paulo Eduardo, não preciso falar da importância do seu mandato para Niterói. Vossa Excelência é um vereador aguerrido, é um vereador corajoso. Alguns dizem até que é um vereador polêmico. Mas enquanto for um vereador polêmico que visa o bem da nossa cidade, será sempre um motivo de orgulho para todo cidadão de Niterói. O dia de hoje, para todos nós, advogados, é de muita importância, porque aqui vamos reconhecer a atividade daquele advogado que é destaque no exercício da advocacia, que é destaque na representação da Ordem dos Advogados do Brasil, porque todos vocês, advogados e advogadas aqui presentes, representam a OAB Niterói. Vossa Excelência, Paulo Eduardo, mencionou no seu discurso de abertura que ora presenciou o comportamento de determinado partido quanto a determinadas instituições, depois mencionou também que esse mesmo partido pensou de forma diferente mais à frente. Por esse motivo, é que eu entendo, nós entendemos, que a Ordem dos Advogados do Brasil deve ter a sua isenção, para que ele possa avaliar todo esse tipo de comportamento e trazer para si o debate de todas as frentes políticas que puderem ser trazidas para dentro da Ordem dos Advogados do Brasil. Nós somos terminantemente contra a utilização da Ordem dos Advogados do Brasil para a militância política. Desde quando assumimos a gestão à frente da OAB Niterói, nós trouxemos para a nossa casa todas as ideologias, todos os partidos. E é muito interessante isso, vereador Paulo Eduardo, porque quando disputava a eleição, e disputei mais de uma, todos sabem, havia uma grande dúvida de qual seria o comportamento do Cláudio Viana à frente da OAB. Qual seria a ideologia que seria utilizada? Mas nós fizemos na OAB, com a ajuda de todos, da nossa diretoria, de todo o nosso conselho, nós trouxemos para a OAB Niterói uma qualidade plural. Nós trouxemos para a OAB Niterói o verdadeiro debate político. Nós trouxemos para a OAB Niterói a verdadeira democracia.
E teremos sempre, enquanto Deus permitir, uma OAB Niterói isenta, uma OAB Niterói livre e uma OAB Niterói corajosa, para que ela possa criticar sim o poder legislativo, criticar sim o poder executivo, criticar sim o poder judiciário, mas da mesma forma elogiar o poder legislativo, elogiar o poder executivo, elogiar o poder judiciário, tudo fruto da análise técnica e do caso concreto. É isso que esperamos para a nossa OAB Niterói. E é para isso que trabalhamos na nossa OAB Niterói. Temos na OAB Niterói, hoje, um corpo de advogados que são livres para externar suas opiniões. E assim, penso, é que deve ser as nossas instituições. O que mais assistimos hoje é o desrespeito entre as instituições. Assistimos isso ao excesso. Isso não é democracia. Isso não é democracia. Isso é um desserviço para a nossa sociedade. Temos que ser livres, temos que ter nossas opiniões, mas, sobretudo, temos que permitir o debate. Porque a cada debate é um ensinamento que nasce. Vereador Paulo Eduardo, é com muita satisfação que sento aqui ao seu lado. É com muito orgulho que digo o quanto admiro o seu mandato. E por esse motivo, num dia de hoje, onde o seu mandato traz a essa casa advogados e advogadas para receberem moções em reconhecimento ao seu trabalho, isso para a OAB Niterói é uma grande satisfação. Parabéns, vereador Paulo Eduardo. Parabéns, colegas advogados. Vamos seguir firmes, fazendo da Ordem dos Advogados do Brasil uma instituição isenta, uma instituição corajosa e uma instituição que esteja voltada para a advocacia e para a defesa da sociedade. Muito obrigado e peço que Deus fique no coração de cada um de vocês. Antes de passar a palavra ao Marlon, eu gostaria de convidar para compor a mesa o meu xará Paulo Cavalcante, representante do Instituto de Advogados do Brasil, brasileiros, né? Por gentileza. Dá para... Bem-vindo à nossa casa, Paulo. Vamos passar imediatamente a palavra para o companheiro Marlon Guimarães, presidente da Comissão AFAT Jovem e secretário da Comissão OAB Jovem de Niterói, membro da Sociedade Brasileira de Sociologia e mestrando em Sociologia Política no IUPERJ. Marlon, por gentileza. Muito obrigado. Depois de que o nosso presidente aqui da Ordem de Niterói falou, a gente não tem muito mais o que falar, né? Mas ele falou tudo. E, em primeiro lugar, eu gostaria de dar os parabéns ao Paulo, né? Vossa Excelência fez aniversário ontem, então receba as homenagens nossas de toda a advocacia fluminense, de toda a jovem advocacia fluminense. Quer dizer, sou jovem, 33 anos, não sou mais tão jovem assim, mas sou um jovem advogado e tenho muito orgulho de estar nessa mesa com pessoas aqui que realmente fazem a diferença na advocacia fluminense, na advocacia de Niterói, com homenageados que se destacaram de fato, principalmente num ano muito turbulento, né? Um ano que a gente teve muitas baixas na advocacia. Infelizmente, todos os dias tínhamos notícias aí de perda de colegas, na família, amigos, todo mundo realmente perdeu alguém nesse ano. Então, eu gostaria de cumprimentar todos na mesa, todos que estão aqui presentes, todas e todos os homenageados, e falar que realmente a defesa da cidadania, da democracia, é uma atividade difícil, árdua, né, e contínua. E é importante a gente continuar nesse trabalho. A Ordem dos Advogados do Brasil
enquanto instituição, ser fortalecida. Associações como a FAT, como a CAT, como outras associações que são importantíssimas na advocacia penal, na advocacia civil, devem também ser fortalecidas, porque a democracia precisa desse barulho. Isso é saudável para a democracia. A gente teve aqui em Niterói no ano passado um cenário difícil, com situações de aumento do desemprego, precarização do trabalho, né? A população mais pobre sofrendo, a população jovem, sobretudo, sofrendo. Isso também impactou a jovem advocacia, mas a gente também fez aqui realmente o possível para que a gente trouxessem melhor condições à jovem advocacia, né? Pela AFAT Jovem, pela OAB Jovem também, da qual sou secretário. Nós, junto com a OAB Niterói, com o presidente Cláudio Viana, com as outras instituições, até chegamos a protocolar aqui nessa casa propostas a projeto de lei que beneficiaram a advocacia, né? Até ajudando a manter alguns escritórios, isso é importante ressaltar, durante aquela crise ali mais rígida, né, de necessárias políticas de distanciamento social, e também socorro financeiro a pessoas em situação de vulnerabilidade. Com certeza, isso beneficiou, de certa forma, a jovem advocacia, e até mesmo outros profissionais de outros segmentos também acabou sendo contemplado em decorrência disso. Esse evento de hoje realmente é de suma importância, realmente, como Vossa Excelência havia ressaltado aqui anteriormente, é importante para realmente fomentar com que a advocacia continue realmente nesse trabalho, não só a advocacia, mas outros setores sociais continuem atuando para o fortalecimento das instituições democráticas. Isso é muito importante. Gostaria também de ressaltar que a Justiça do Trabalho, ela precisa ser fortalecida. Nós, na advocacia trabalhista, estamos vivendo um período muito, muito complicado, muito difícil, porque a gente vem de um tempo muito longo de pandemia e a gente até hoje não tem a Justiça do Trabalho aberta, né? E isso acaba ferindo um princípio constitucional, que é o princípio do acesso ao Poder Judiciário, né? Se eu tenho um princípio na Constituição que todos têm direito ao acesso ao Judiciário, eu tenho que ter a Justiça do Trabalho aberta. Não é crível e nem não dá para poder a gente aceitar bares abertos, né, e a Justiça do Trabalho fechada. Estádios de futebol abertos e a Justiça do Trabalho, que é uma atividade essencial e indispensável à cidadania, né, indispensável, porque, como a doutora Cristina Targino aqui bem asseverou, a Justiça do Trabalho, ela tem basicamente verbas decisórias na sua estatística, né, em ações. E a gente tem visto a dificuldade do trabalhador e da advocacia trabalhista. Então, a gente tem feito um trabalho também nessa luta, a OAB, a FAT, pela reabertura imediata da Justiça do Trabalho. Não é crível que a gente continue nessa situação, né, porque já houve tempo suficiente para que a casa especializada pudesse, de fato, implementar um protocolo de segurança para a retomada dessa atividade, porque nem todas as pessoas têm acesso à internet. Nós sabemos que é um outro problema social, né? Em Niterói, em todo o estado do Rio de Janeiro e no Brasil, sobretudo no Brasil mesmo. A internet não chega em vários locais, né? Então, a gente tem a exclusão de jovens advogados, de advogados que, infelizmente, não têm uma estrutura, apesar de hoje a gente aqui em Niterói, graças a Deus, ter uma ordem forte. A OAB-RJ e a OAB Niterói trabalharam duramente, implementando estruturas para que a gente pudesse dar suporte ao advogado, né, para a realização de audiência, mas, infelizmente, existem partes, advogados, e até mesmo em alguns momentos, quem milita aqui sabe que em alguns momentos do processo, o processo só anda se você estiver no balcão, se você chegar lá no balcão, né? A gente sabe que fase pericial, a gente tem muitos peritos que, infelizmente, faleceram, são idosos, notificações, citações, avaliações, que precisam do avaliador oficial de justiça, que também estão parados na justiça. Então, sobretudo, esse fortalecimento das instituições, das associações que lutam pela advocacia trabalhista, pelo trabalhador, pela Ordem dos Advogados do Brasil, é importante, sim, para que a gente possa restabelecer
o pleno acesso à justiça que foi tirado da população, de Niterói principalmente. Então, esse é um trabalho duro, árduo, e eu acredito que a gente vai conseguir aqui, espero que a gente continue com uma gestão do presidente Cláudio Viana, porque realmente esse é um momento crucial. E sem falar nos outros problemas que a gente enfrentou no último ano, a pandemia, né, que trouxe toda a questão sanitária, a questão do negacionismo, a ciência, a questão da precarização do trabalho, que a gente viu muitos jovens caindo na questão da precarização do trabalho, e nós, como advogados trabalhistas, sabemos disso na pele, porque essas pessoas procuram a gente como advogado para lutar pelos direitos dessa população mais atingida. Então, presidente Cristina Targino, Tinoco, que também tem sido aguerrido, né, aqui na UAB Niterói, sempre também engajado nas lutas sociais. É muito importante estarmos dialogando e debatendo, né, enquanto instituições, sobre esse grave problema que vem afligindo realmente toda a advocacia no momento. Então, eu quero encerrar a minha palavra dizendo realmente que eu me sinto mais uma vez agradecido e honrado de estar aqui presente. No ano passado, eu também estive aí na luta, em campo, né, no campo da democracia, devido às ameaças à democracia, às próprias ameaças à juventude, né, ao trabalho digno, ao racismo estrutural que cresceu muito em Niterói. Entrei no campo democrático como um bom jogador para ajudar a gente a brilhantar o debate político e fico muito grato até por esse espaço, né, para que toda a sociedade possa trazer esses debates para o trabalhador. Então, como trabalhista, eu fico muito honrado. Vossa Excelência, então, eu devolvo a palavra e gostaria também, desde logo, de agradecer também ao Fernando Tinoco por toda a luta aqui na casa. É bom lembrar que num país em que o ministro da Economia acumula lucros enormes com dólares do exterior, nós temos pessoas catando comida em caminhões de lixo da cidade. E na hora de resolver os problemas da chamada economia, o que se busca é impedir que os precatórios sejam pagos aos trabalhadores que às vezes gastam uma vida inteira na luta por receber os precatórios e eles estão sendo atacados. Eu espero que a dignidade, o mínimo de dignidade que tem no Parlamento brasileiro impeça que essa violência seja cometida contra não só os trabalhadores que estão esperando o precatório, mas também como os familiares. Não são poucos os... Eu me lembro de um caso, Cláudio e demais companheiros, que ocorreu aqui em Niterói, quando no governo Godofredo, o Godofredo encaminhou para cá uma mensagem em que autorizava a alteração do gabarito do que hoje é o Guanabara. Aquilo ali era um próprio público tombado, que é a garagem de bondes, e para que nós fôssemos seduzidos para defender aquela ideia, acabamos por unanimidade defendendo, veio o argumento de que a antiga Companhia de Transportes do Estado do Rio, que antigamente era Serv, depois passou a CTC, tinha um conjunto enorme de passivos trabalhistas que deviam aos rodoviários. E a condição apresentada ao governo Godofredo na ocasião é que os passivos trabalhistas seriam pagos pelos futuros proprietários do Guanabara, e isso acabou sendo uma questão crucial na definição da defesa daquilo que o Godofredo na ocasião fez. Autorizou a alteração do gabarito naquela região, manteve, está com nenhum uso, né, Tinoco? Praticamente nenhum uso, mas manteve aquele próprio tombado, é um teatro, deveria ser um teatro com melhor uso na região central de Niterói, mas aquele patrimônio histórico da garagem de bonde está preservado
e os trabalhadores e os passivos trabalhistas dos trabalhadores na ocasião foram preservados. Foi uma causa justa. O que Godofredo fez, autorizando, né, a construção. Você recebeu? Pois é, então é importante que a gente discuta e tomara que o Congresso Nacional, com o mínimo de dignidade que ainda resta lá, impeça essa violência contra aqueles que estão esperando os recursos que advêm dos precatórios. Eu vou passar imediatamente agora ao Fernando Tinoco. Ah, sim, sim. Meu xará, pode fazer? Eu queria... O Tinoco, eu anuncio depois, o Tinoco tem mania de dizer que ele é só da OAB, né? Ele esquece, não sei se é porque ele não quer ser chamado de polêmico, ele esquece que ele é chefe de gabinete do vereador Paulo Eduardo. Então, uma boa parte das polêmicas encaminhadas pelo mandato tem como... sobra para mim, mas tem como grande responsabilidade os tumultos que ele elabora junto conosco. Passar ao companheiro presidente da UIAB. Bom, boa noite a todos. Parabenizo a mesa, na pessoa de Vossa Excelência, Dr. Paulo, na presença do meu presidente, Dr. Cláudio Viana, e nos demais companheiros da mesa. Presidente, queria só registrar, é uma questão de justeza, a sua brilhante gestão frente ao nosso Conselho de Classe. Tá? É realmente valorização da advocacia. Vossa Excelência tem prestado um serviço magnífico a todos os advogados dessa cidade. E não poderia deixar de comentar, até com uma questão de ofício, até como professor de Direito Constitucional, lembrar o artigo 133, não é? A função do advogado, que eu digo, o advogado é responsável por manter a democracia. O que seria do jurisdicionado sem a presença do advogado? Principalmente nos dias que vivemos momentos difíceis, como bem Vossa Excelência mencionou, temos exemplos negativos e grande parte do nosso povo passando por problemas seríssimos. Temos que valorizar a dignidade humana, princípio sensível. Temos que valorizar, sim, refletir os pontos cruciais. Aí entra a posição da valorização do advogado, senhor presidente. A necessidade, é imprescindível o valor que a advocacia traz à sociedade. É essa a mensagem que eu gostaria de registrar, senhor presidente, e novamente aqui lhe parabenizar. Parabenizar essa casa, parabenizar a todos os presentes. Muito obrigado pela oportunidade e fiquem com Deus sempre. Bom, boa noite a todos e todas. Não é verdade que eu esqueça que eu sou chefe de gabinete do vereador Paulo Eduardo, né? Mas é porque a lista ali alguém colocou, óbvio, um evento da advocacia e deu destaque à questão da OAB, mas todos que estão aqui sabem da nossa atuação no dia a dia da cidade, das lutas da cidade. Enfim, eu vou tentar falar rápido, mas começar destacando uma questão importante. Eu acho, Aderson e demais companheiros, que na noite de hoje, estarmos aqui reunidos para conceder ao presidente da OAB, Cláudio Viana, uma homenagem pela atuação em defesa da cidadania e dos direitos humanos, uma homenagem que não tem nenhuma questão, nenhum questionamento de nenhum de nós que há anos lutamos na cidade pelos direitos humanos, pelos direitos sociais. Isso já representa muita coisa. Já fala por si só. Isso mostra o que foi essa gestão da OAB Niterói.
considero uma vitória da advocacia niteroense e uma vitória desse campo progressista da advocacia, esse último mandato da OAB Niterói. Nós que vivemos períodos difíceis na cidade, sabemos o quanto a OAB fez falta durante vários momentos. Eu tive a oportunidade, o prazer de ter sido chefe de gabinete do saudoso companheiro Renatinho, do PSOL, durante um período, talvez, dos mais difíceis da cidade. Tirando agora, obviamente, a pandemia, talvez o segundo período mais difícil da cidade, que foi durante a tragédia do Morro do Bumba. E naquele período, nós, e aí não tenho nada pessoal, não quero fazer crítica às gestões anteriores, pelo contrário, mas é um fato concreto. Não tivemos o apoio institucional da OAB Niterói durante aquele momento duro da cidade. Um momento que as famílias ficaram abandonadas, largadas. Um momento em que não foi garantido nada para aquelas famílias. A disputa pelo aluguel social, a disputa por habitação de interesse social, foi uma dura luta. Não houve naquele momento do deslizamento e da tragédia em toda a cidade, a tragédia conhecida como Morro do Bumba, mas uma tragédia que atingiu todos os morros e favelas da cidade. Não houve naquele primeiro momento nenhum comprometimento do governo municipal em pagar aluguel social, em estar do lado daquelas famílias, nenhum. Foi fruto de muita luta, de muitos atos na porta da prefeitura, muitas manifestações, e naquele momento não tínhamos esse apoio institucional. Então, esse evento, assim como outros que nós fizemos, que reconhecem na figura do nosso presidente Cláudio Viana esse compromisso tão importante, que é papel da instituição. Nada mais é do que o papel da instituição. A OAB não é de esquerda nem de direita. A OAB cumpre um papel institucional previsto não só pela Constituição, o papel do advogado, mas no Estatuto da OAB. O Estatuto da OAB diz, dentre as atribuições da OAB, que o papel da OAB é defender a democracia, defender a ordem, a justiça social, a ordem democrática. Então, o que conseguimos fazer foi uma vitória. Esse mandato foi uma vitória da democracia, uma vitória da advocacia fluminense. Assim como a AFAT hoje cumpre um papel, desde da entrada do nosso companheiro, que queria citar aqui, nosso querido César Dória, e agora com a Cristina, cumpre um papel também essencial na defesa dos direitos daqueles que mais precisam. Então, eu acho que isso já simboliza muito, já diz muito do que nós conquistamos no último período e que precisamos continuar pavimentando aí para o próximo período. Precisamos dar continuidade a esse trabalho que tem sido feito na OAB Niterói e na AFAT. Eu queria já falar aqui, para depois não ter que falar de novo, até porque a gente hoje, e aí já justifico também, que a gente, final de ano aqui é muito difícil de conseguir espaço no plenário. Então foi um trabalho árduo aí para a gente tentar, a partir
da ideia do Marlon e das costuras que a gente fez para construir esse evento, não foi fácil a gente conseguir encaixar aqui nesse final de ano. Então, obviamente, foi meio corrido, mas acho que cumpriu um papel muito importante a realização desse evento. Estão aqui, não todos, obviamente, mas muitos daqueles que representam, de fato, a luta pela cidadania e pelos direitos humanos na cidade. Então, acho que é um momento extremamente importante de reconhecimento desses que estiveram na luta durante muitos anos e que, por vários motivos, alguns aqui não tiveram oportunidade, outras oportunidades, de receber esse reconhecimento, essa homenagem. Então, estamos aqui cumprindo um papel essencial. Algumas injustiças, entre aspas, cometidas, óbvio, porque não dá para botar todo mundo no mesmo dia, no mesmo evento. Mas, como Paulo falou e Marlon falou, a ideia é que isso aconteça outras vezes e, obviamente, que outros serão convidados e serão reconhecidos também por sua luta na cidade. Eu não poderia deixar de citar aqui, né, além de muitos que estão aqui, que fazem parte da minha história militante na cidade, como o próprio Aderson, como Paulo Henrique, como Zé Ricardo, outros aqui também, Hugo, que está aqui presente, da advocacia. Mas eu não poderia deixar de citar, já citei o Renatinho, que fez parte também, não era advogado, mas que esteve ao nosso lado em tantas lutas, mas citar aqui dois companheiros, bravos companheiros, que eu tive a honra, o prazer de militar nas causas sociais da cidade de Niterói, que foi o Manuel Martins e o Pinot. Eu tive a honra de estar do lado desses companheiros em diversos momentos, como na luta do Bumba e em tantos outros momentos da cidade. Isso, lá na praia de Cambuinhas, na luta indígena, né? Estavam lá os dois, Paulo Eduardo, estava o Aderson, estava o Fabiano, outros companheiros que estiveram presentes naquele momento. Né? Eu me lembro de naquela época, como não tinha Google Fotos, né? Eu não era tão eficaz como hoje, a gente perdeu muitas fotos daquele período. Mas eu me lembro uma foto na delegacia, eu, Aderson, Fabiano, junto com o Manuel Martins, na luta pelo passe do idoso, que naquele período vinha sendo desrespeitado em Niterói. Quando eles inventaram o tal do cartão, né? Primeiro era a biometria. Nós conseguimos derrubar a biometria em Niterói. Foi a primeira cidade que acabou, nas linhas municipais, acabou com a biometria, graças à luta desses companheiros. O Manuel Martins enfrentou, muitas vezes, dentro dos ônibus da cidade, chegando a acontecer, nesse dia, um cárcere privado, que o motorista levou ele para a delegacia, né, fechou o ônibus, levou ele na marra para a delegacia, e ele fez questão, obviamente, de ir para a delegacia, ficou ali, e a gente estava lá, né, junto com esse companheiro, fazendo esse enfrentamento, assim como tantos outros enfrentamentos na cidade. Daqui a pouco nós vamos ter aí na Concha Acústica, né, Paulo, uma obra maravilhosa aí, maravilhosa, não sei, vamos ver, né? É sempre uma dúvida sobre as obras, mas é um reconhecimento de que é um espaço público, vai ser um centro esportivo e tal. Aquilo ali tinha sido vendido no governo Godofredo
para um grupo espanhol fazer um apart hotel e tal. E nós, a partir de uma ação popular, que eu tive o prazer também de construir junto, e capitaneada pelo Manuel Martins, nós conseguimos derrubar a lei que tinha autorizado a venda daquele espaço. Então, são tantas histórias de luta na cidade que não daria para contar aqui em poucos minutos. Mas é fundamental aqui relembrar desses bravos camaradas que fizeram parte dessa história e que nos ajudaram, nos deram forças para estar aqui hoje, né, construindo essa instituição, e certamente estariam felizes em ver a OAB Niterói tão ativa, tão presente nas lutas da cidade. Né? Hoje estamos aí, e aí creio que a minha comissão, a comissão que nós criamos, a partir também da sensibilidade do nosso presidente Cláudio Viana, a Comissão de Políticas Públicas e Controle Social, cumpriu também o papel que tinha desenhado e que pretendia cumprir, que é de estar presente, né, nos conselhos da cidade, ativa nos conselhos da cidade. Desde já justifico a ausência do Carlos Arthur, que é meu suplente no COMPUR, no Conselho Municipal de Política Urbana, esteve aqui, mas correu para lá, porque temos uma discussão importante hoje no Conselho Municipal de Política Urbana, e a OAB está lá presente na figura do Carlos Arthur, hoje representado. Dando um informe, Paulo, nem sei se Paulo sabe também, para fechar, que na última sexta-feira nós fomos eleitos aí também para compor o Conselho Municipal de Transparência e Controle Social, que é uma vitória nossa também, né? O Paulo participou desde o início. Lá atrás era o Fórum Popular de Controle e Orçamento. Não, orçamento participativo era o OP, e tinha esse fórum, que era Maria do Carmo, Antônio Oscar e tal. E desde então a gente vem nessa luta. Hoje nós temos um conselho criado por lei, que é o Conselho Municipal de Transparência e Controle Social de Niterói, que é responsável justamente por garantir, assegurar que o portal da transparência vai ser bem alimentado, que o acesso à informação vai ser respeitado. Então, é um conselho hoje institucional que garante isso. Paulo é o representante pela Câmara Municipal, e hoje a OAB, sexta-feira, numa eleição, conseguiu também ocupar esse espaço para ajudar a sociedade nesse que é um debate tão importante, que é o debate da transparência. Só, né, com transparência e possibilidade de controle social, nós somos capazes de cobrar efetivamente que as políticas públicas sejam implementadas. Então, agradeço aí a todos, parabenizo a todos, e vamos dar sequência ao nosso evento. Bom, dando sequência, eu estou com a responsabilidade de administrar o tempo que nos resta, porque nós temos uma audiência importantíssima sobre saúde bucal em Niterói, no ambiente da pandemia, estruturalmente falando, começa às 7 horas, evidente que sempre tem um atraso ou outro. Eu queria, sem que ninguém ouça e não grave, eu queria pedir ao pessoal do buffet que começasse a preparar os salgadinhos para uma singela recepção para quem está aqui agora. E eu vou fazer o seguinte: para ganharmos tempo, eu vou pedir, Serginho, fica atento aqui, porque eu vou entregar as moções aos membros da mesa, tá? E depois eu desço, passo a presidência para o Dr. Cláudio Viana, e eu desço para entregar as outras moções aos que não estiverem na mesa. Está combinado? Então, a primeira moção, as moções têm um texto genérico e tem um texto específico da pessoa homenageada. A primeira homenageada, com licença do presidente, você pode até adivinhar quem vai ser, né? Sim, pois não?
Vou ler uma só. E depois a específica de cada homenageado. O texto geral da moção é o seguinte: temos a honra de comunicar que este Legislativo protocolou no dia 21 de outubro do corrente ano a proposição sobre forma de moção de aplausos, número 1118, de 2021, de autoria do vereador Paulo Eduardo Gomes, a Cristina Targino, pelos relevantes serviços prestados em defesa dos direitos humanos, dos direitos sociais e no combate às opressões na cidade de Niterói. A presente moção de aplauso se justifica diante da sugestão recebida por esta Casa Legislativa, eu já anunciei isso no início da nossa solenidade, para a concessão de homenagens a alguns advogados da cidade que se destacaram no último período na defesa dos direitos humanos, dos direitos sociais e na luta contra as opressões. As indicações feitas pela Associação Fluminense de Advogados Trabalhistas, AFAT, através da Comissão AFAT Jovem, e da OAB Niterói, através da Comissão de Políticas Públicas e Controle Social, apontam de fato para o necessário reconhecimento à luta já conhecida que estes advogados travam em nossa cidade na defesa do bem comum. Nesse sentido, a Câmara Municipal de Niterói aprova a homenagem e concede a presente moção de aplauso à advogada Cristina Targino, presidenta da AFAT, pelos relevantes serviços prestados em defesa dos direitos humanos, dos direitos sociais e no combate às opressões da cidade de Niterói. Plenário Brígido Tinoco, 25 de outubro, data de hoje, assinam o presidente Milton Carlos Lopes Cal, presidente da Casa, e o vereador, no caso, eu. Ok? Fabiano, me ajuda aí garantindo que um aviso lá para os companheiros do buffet. Bira, já avisou? Obrigado, Bira. Aliás, a gente sempre tem que agradecer, porque hoje os companheiros da TV Câmara estão com uma jornada, apesar de não ter trabalho na Câmara, eles têm uma jornada super especial que deve ir até 9 horas da noite hoje. Passar imediatamente a entrega da moção de aplauso ao presidente da OAB Niterói, Cláudio Viana, presidente da OAB, pelos relevantes serviços prestados em defesa dos direitos humanos, ao apoiar as iniciativas levadas a cabo na sua gestão em defesa desses direitos fundamentais para a causa do direito na nossa cidade. Presidente Cláudio Viana. Ok? Nesse sentido, agora a segunda ao Marlon, companheiro Marlon Guimarães, em homenagem, devido ao seu trabalho à frente da FAT Jovem e secretária da Comissão OAB Jovem de Niterói, membro da Sociedade Brasileira de Sociologia, já anunciamos isso anteriormente, e mestrando em Sociologia Política do IUPERJ, pelos relevantes serviços prestados em defesa dos direitos humanos, direitos sociais e do combate às opressões na cidade de Niterói. Vou levantar para entregar ali ao Marlon. Serginho, você comanda aí. Mais para frente? Eu? É porque o Marlon é grande a beça, né? Ele é muito grande. É GG, na foto ele é GG. Okay. Obrigado. Bom, e entre os membros da mesa, entregar essa moção a Fernando Tinoco. Fernando Tinoco merece todas as homenagens pela sua dedicação, não só nas questões e nas lutas da cidade, mas também no encaminhamento das mais importantes causas levadas a cabo pelo mandato. Ok?
a ordem. Ah, é? Então você faz o seguinte, eu ia propor, então eu vou pedir que o Cláudio desça comigo para entregar as demais moções, eu vou pedir ou o Marlon para presidir a sessão. Diz o regimento que tem que ter alguém nessa cadeira sempre, então... Desce a Cristina e o... Tá bom, então, Marlon, você preside, vai se acostumando desde jovem a presidir. Aliás, Marlon concorreu, há algum tempo atrás, aí, a uma cadeira aqui. Quem sabe um dia o Marlon esteja aqui como um representante jovem, né, dos jovens de Niterói. Então, eu e o Cláudio e a Cristina descemos para entregar as demais moções. Elas estão comigo aqui. E a ordem, Tinoco, é essa daqui, tá? Ajuda aqui. Sem pedestal, né? Pedestal atrapalha. Bom, o primeiro a receber, na ordem que eu apresentei, é o companheiro Aderson Bussinger Carvalho. Aliás, vocês dois entregam, eu fico aqui, eu só anuncio. Fica aqui, eu só anuncio e o presidente... Claro, vê lá se você não vai falar. O Aderson, além de amigo, é conselheiro da OAB do Rio, representando a OAB no Conselho Universitário da Universidade Federal Fluminense, onde lutas importantes estão em curso. Daqui a pouco, Aderson, nós vamos ter uma luta importante pela denúncia do não cumprimento pela EBSER dos contratos que foram feitos entre a universidade e a EBSER que não estão sendo cumpridos. E vários problemas estão acontecendo, os compromissos de contratação de concurso para prover os casos no Hospital Universitário Antônio Pedro não estão acontecendo, então, muito provavelmente, essa daqui a pouco será uma discussão importante e o papel da OAB nessa discussão é extremamente relevante. E o Aderson é membro do IAB também, da Associação Brasileira de Juristas pela Democracia, da AFAT e da ABRAT, e diretor do Centro de Documento e Pesquisa da OAB do Rio de Janeiro. Eu não vou me estender, podem deixar, mas eu quero agradecer a moção de aplausos e dividir esses aplausos aqui com todos vocês e com os que não estão também aqui, mas que lutaram conosco, que lutam conosco, por tudo que foi bem colocado aqui na mesa, por justiça social, por democracia, e também dizer que esta homenagem direcionada à OAB e direcionada à AFAT, elas, nessas duas entidades, expressam o muito que o Brasil, que o Estado do Rio de Janeiro, que Niterói precisa, que é de justiça, que é democracia e direitos trabalhistas, né? Então tem aqui uma combinação, homenagear a advocacia, evidentemente, que merece, esse segmento profissional merece todo o nosso respeito, do qual eu faço parte, que nós estamos aqui, a maioria, grande parte de advogados. Esse é o primeiro, é uma homenagem importante. Agora, essas duas entidades, nesta quadra que nós vivemos, elas têm a ver com uma necessidade do povo brasileiro, que é a luta pela democracia realmente, e por justiça social, por direitos trabalhistas. E, para terminar, foi invocado aqui o nome, foi lembrado o nome de Manuel Martins, advogado trabalhista, que atuou também na OAB, na AFAT, um dos fundadores da AFAT. Olha só, né? Olha como citou aqui uma pessoa que tem tudo a ver, teve tudo a ver na sua história com a AFAT, com a OAB, com a luta pelos direitos sociais, trabalhistas, foi também candidato aqui à Câmara dos Vereadores, foi o primeiro suplente aqui, quer dizer, uma atuação muito grande. E eu queria também acrescer
a essa lista, que é muito grande. Aqui em Niterói nós temos muita gente que lutou e luta ao longo da vida, mas queria destacar um nome que hoje, quando eu entrei aqui, eu me lembrei dele, que eu conheci, tive o prazer de conhecer, e muitos aqui tiveram, que é o nome de Afonso Celso Nogueira, advogado trabalhista também, que aqui nessa casa resistiu ao golpe militar de 64, chegou a se acorrentar aqui nessa casa aqui para não ser preso, resistindo aqui. E Afonso Celso Nogueira na minha opinião, junto com Manuel Martins, são dois ícones, dois símbolos da advocacia trabalhista comprometida com justiça social no Brasil, no Brasil, e que Niterói tem a honra de tê-los aqui como participantes aqui, atuantes aqui, o Afonso e Manuel Martins, tinha escritório na Amaral Peixoto, ambos, sim, presos aqui, né? Então, e Manuel Martins, inclusive, consegue fugir daqui, de Niterói para São Paulo, ficou clandestino lá, e depois foi preso pelo Fleury. Ele passa por aquele sítio que o Fleury tinha, e consegue sair com vida ainda, o Manuel Martins, o Afonso Celso Nogueira, né, o deputado Afonso Celso Nogueira, e ele ele faz um dos primeiros depoimentos mais contundentes sobre tortura no Brasil, levado por Modesta Silveira. Quando Modesta Silveira retira a blusa dele na sessão do Conselho Federal, na Marechal Câmara, Modesto Silveira fazendo um discurso exaltado sobre a tortura, e no meio do discurso resolve parar e falar assim: eu não vou falar mais, vou mostrar aqui a vocês. Aí tirou a blusa de Manuel Martins, ia tirar a roupa dele toda, o presidente pediu: não tire mais, nós estamos entendendo o que está acontecendo aqui. E foi uma guinada, e começou uma guinada da ordem aqui. Me desculpe se eu me estendi muito, eu estou muito agradecido da moção recebida e divido com vocês, e também saúdo Paulo Eduardo Gomes pela iniciativa, o Tinoco, vocês. O mandato de vocês tem tudo a ver com o que nós fazemos na advocacia trabalhista. Não é uma questão partidária, é uma questão de social e de ideias e de defesa de coisas que realmente o Brasil precisa, que é a justiça, que é a democracia. Só isso, obrigado. Obrigado, Adelso, você merece. A próxima homenageada é Ana Paula Silva Araújo, que é diretora da Escola Superior da Advocacia Trabalhista, e pelos relevantes serviços prestados a esta causa. E Ana, se você quiser também dirigir algumas palavras. Complementar. Aqui, presidente. Boa noite a todos. Eu gostaria primeiramente de expressar minha gratidão com essa casa, com Vossa Excelência, com a minha presidente, com o nosso presidente da OAB Niterói, que são aguerridos na defesa dos direitos sociais. E eu gostaria de dividir essa moção também com todos aqueles que participaram do processo de conquistas de direitos nesse país, direitos esses sociais que estão sendo destroçados. Desde 2017, nós estamos em luta constante contra as reformas que vêm sendo feitas no país. Mais ainda a previdenciária, porque eu sou advogada da área social. E a luta é constante, meus companheiros. Luta é constante e vamos em frente na defesa dos direitos sociais, por toda a nossa vida. Obrigada. O próximo homenageado, com essa moção de aplauso, é o advogado Daniel Vargas, presidente da Comissão de Direito do Trabalho da OAB Niterói, pelos mesmos relevantes serviços prestados. Presidente. Mais um abraço aqui na frente. Daniel. Daniel. 30 segundos. Não, é bem rápido. Queria agradecer ao mandato do Paulo Eduardo, inicialmente, para mim, essa grande homenagem. Agradecer a Cristina, presidente da AFAT, que é minha amiga, antes de qualquer coisa. Ao meu presidente Cláudio Viana,
que fomos adversários na última eleição da Ordem, e hoje caminhamos juntos, e para mostrar diretamente dentro da cidade de Niterói que só não está na OAB quem não quer, o advogado que não quer, porque a casa está aberta a todos os advogados e advogadas de Niterói. Isso para mim é muito importante, que fique claro, para que não haja nenhum tipo de conversa paralela quanto a isso. E assim, como falou a Ana, a gente está passando por um momento desde 2017 muito difícil com relação à defesa, né? Estamos aqui defendendo os direitos sociais. E é muito triste a gente ver o que vem acontecendo no país, porque nem na ditadura, Paulo, isso aconteceu. A retirada de direitos que têm sido feitas nesse país nos últimos 3, 4 anos, nem na pior fase da ditadura aconteceu. Quando eu falo isso, eu falo com relação aos direitos, com relação à reforma trabalhista, que, sem sombra de dúvidas, vem destruindo cada dia mais a nossa sociedade com uma falsa simetria de dizer que para se gerar mais empregos há a necessidade de se retirar direitos, o que é mentira. Isso ficou claro e é claro no mundo inteiro. Então, muito obrigado mais uma vez pela oportunidade de estar aqui falando com vocês. Um forte abraço, boa noite. Parabéns, Daniel. Chamar agora Fernanda Baldanza. Só pela ordem, a doutora Fernanda Baldanza, como todo advogado... Vem cá, cara. Como todo advogado, teve imprevisto, está na região serrana, presa numa audiência criminal, né? A gente sabe que a gente passa por isso, e aí pediu para que a doutora Vanessa Moura, que é vice-presidente da AFAT Jovem, recebesse a moção. Eu queria, inclusive, aproveitar... Outro dia eu entrei aqui numa solenidade coordenada por um determinado vereador, entrei escondidinho, fiquei lá atrás e o vereador acabou fazendo um discurso enorme e botou vermelho. Eu fico vermelho até hoje. Foi o vereador Fabiano. Fabiano, vem aqui para o meu lado aqui para a gente entregar as demais moções. Também não vou ficar elogiando você do jeito que você fez comigo, não. Vereador Fabiano, bom te ver aqui. Aqui, você daí. Você quer falar alguma coisa? Não, obrigada. Vamos chamar agora os amigos, o PH, é o Paulo Henrique Machado, conselheiro da FAT. Obrigado. PH. E membro da Comissão de Políticas Públicas e Controle Social. Não pode deixar de citar isso. Quer tirar o retrato de você? PH, quer falar alguma coisa? Agradecer aqui a lembrança e dizer que a gente está na luta aí dentro da advocacia, no movimento sindical, desde o meado da década de 1980. E hoje se entristece muito cada direito que cada direito que se é desprendido e sociedade desmobilizada e não tem liderança para aglutinar essa situação no Brasil. Eu acho que o futuro é muito... tem uma programação pior do que nós conseguimos chegar até hoje, eu acho. E fica aí para os mais jovens, para as pessoas, uma nova tarefa, uma nova repercussão, que essa coisa pode chegar no Brasil, que está muito complicado. Parabéns. Próximo homenageado, José da Silva Thaís de Seabra, delegado da Comissão de Direitos Humanos e Cidadania da OAB Niterói.
pelos relevantes serviços prestados em defesa dos direitos humanos. Aqui para a gente tirar uma foto para te mandar depois. Chega para cá. Bom, o companheiro Carlos Arthur Teixeira, o Tinoco já justificou, ele é representante da sociedade civil no Compurra, ele está numa reunião, ficou aqui até um pouco antes da solenidade começar, e ele já foi. Eu vou pedir ao Tinoco para fazer a entrega da moção por ele. Você quer, recebe aqui, para ficar registrado aqui. Precisa não? Ah, não precisa? Então você guarda aí. O próximo é o companheiro Zé Ricardo Lessa, que é presidente da Comissão de Direitos Humanos da OAB Niterói. Funcionário da Rede Municipal de Saúde Pública de Niterói. Esse é o cara. Rapidamente. Paulo, vereador Fabiano, presidente Cristina, meu presidente, nosso presidente Cláudio Viana, né? Vamos garantir que essa gestão continue. Eu que tenho, assim, um histórico de longa data dentro dessa casa como sindicalista, representante da saúde, tenho a honra inenarrável de, como advogado, vir aqui e receber essa homenagem pelos trabalhos que tenho desenvolvido na cidade, como presidente da Comissão de Direitos Humanos e Cidadania da OAB, levando a OAB, como o companheiro Fernando falou, à rua, né, a proximidade da sociedade, mas, sobretudo, e não vou deixar de registrar, também por todo o trabalho desenvolvido como sindicalista da área de saúde que sou, num direito permanente como direito de saúde, como direito fundamental, direito humano e garantia a dignidade da pessoa humana. Obrigado, Paulo, obrigado, Câmara de Vereadores de Niterói, por essa honraria, e obrigado, meu presidente, por estar aqui participando dessa minha homenagem. Muito obrigado a todos. E agora nós vamos entregar essa moção ao companheiro Fabiano Amaral de Souza, também membro da Comissão de Direitos Humanos da OAB Niterói. Grande companheiro. Grande em tudo, né? Inclusive, o instrumento que ele habita o carnaval é um instrumento, um trombone de vara. Não é mole, não. Esse é aguerrido desde a época da Cândido Mendes. Primeiro, agradecer o espaço. Estou meio tonto, que eu estou com um pouquinho de labirintite, mas todo mundo me segurando aqui, eu vou ficando em pé. Agradecer o espaço, primeiramente, agradecer ao Paulo, porque não é por nada, é um vereador que me representa, conheço ele, acho que desde que eu me entendo como militante político, é o vereador que sempre me representou. Agradecer ao nosso presidente da OAB, Cláudio Viana, que com certeza vai ser reconduzido pelo trabalho que faz, pelo comprometimento pelas causas sociais que toca atualmente na atual gestão da OAB. Estou sendo redundante porque eu estou tonto. A presidenta Cristina, que está aqui, comparece, aos demais membros, meu companheiro e amigo Cláudio Tinoco, meu amigo Marlon, ao companheiro, desculpe, meu xará Fabiano. Agradecer o espaço, e eu acho que o melhor de estar nesse momento aqui é a gente olhar no olho de cada um que está aqui e ver que, de fato, a gente está cotidianamente na luta por direitos na cidade de Niterói e no estado do Rio. Obrigado a todos. Bom, com isso eu vou pedir agora para que todos que, além dos que estão aqui, todos os homenageados, Paulo, vem aqui para o nosso lado também, todos os homenageados fiquem aqui para que o Serginho e os demais companheiros que estão fotografando possam fotografar, ok? Você fica aqui, Fabiano, do meu lado. Ô, Paulo, deixa... Oi?
Eu tinha falado para o Marlon encerrar como presidente aqui. A gente pode encerrar e depois tirar foto, né? Pode encerrar. Pode encerrar. Só queria, para cometer uma injustiça aqui, que eu sei que meus amigos... Eu citei o Hugo, eu tenho que citar meu amigo Afonso, que está aqui presente, né, que não é advogado, é economista, mas tem um filho advogado, ex-militante do PCBR, conselheiro nosso no Clube Central. Importante a presença aqui. E citar meu padrasto, que está aqui, Luque, advogado conhecido na cidade, conselheiro por diversas vezes aí na OAB Niterói. E a minha esposa também, minha companheira, que sem ela Maria, né? eu não Cadê teria Maria? forças para seguir na luta no dia a dia aí da cidade. Então, obrigado. Passo para o Marlon para fechar aqui. Bom, vou seguir o regimento interno. E antes também agradecer aqui a presença da minha esposa, das minhas filhas, que estão ali atrás. E, seguindo o regimento interno da casa, declaro encerrada a sessão. Tem uma campainha aí, aperta aí. É o regimento. É a segunda da esquerda para a direita. Aí, desce aqui, Marlon, para a gente bater uma foto. Eu fiz estágio de vereador, hein?